Eu acredito que futebol é muito mais que um esporte, ele conecta as pessoas e uma boa cerveja também. Oi, eu sou a Beatriz, eu sou sommelier de cervejas da cervejaria Ambev e eu adoro futebol. Hoje eu vou dar umas dicas para você sobre cerveja para ver se você troca o bar pelo conforto da sua casa para assistir aos jogos. Você já deve ter convidado seus amigos para se reunirem na sua casa, né? Então minha primeira dica vai ser sobre como e onde armazenar sua cerveja do jeito certo. O ideal para armazenar sua cerveja é sempre em pé, tanto garrafa quanto lata. Porque se a gente deita a cerveja, o contato dela com o oxigênio é maior. Dá pra ver que formam aqui umas bolinhas, que é onde fica o oxigênio. E isso faz com que a cerveja oxide. Então ela vai ter aquele gostinho, aquele aroma de papelão. Quanto menor o contato do líquido com o ar, mais tempo sua cerveja vai durar. Por isso que a cervejeira Bierum é tão legal. Porque você consegue guardar as cervejas todas em pé, como está aqui agora. E as prateleiras, elas são removíveis, elas são modulares, então você consegue organizar da forma que você quiser. Então nela cabem aproximadamente 5 barris, 120 latinhas mais ou menos e aproximadamente 90 garrafas long neck. Então se você está se preparando para receber a galera e ainda não sabe como armazenar a cerveja, fica a dica. A gente sabe que cada amigo tem um gosto diferente para cerveja, né? E tem muito estilo de cerveja, são mais de 120. E o legal da cervejeira Bierum é que ela tem essa luz de LED aqui que ilumina a cervejeira e também a porta de vidro a gente já consegue escolher a cerveja que a gente quer tomar sem ter que ficar abrindo a porta dela. E a gente tem as famílias principais de cerveja, a família Ale e a família Lager. Também tem as Weizens ou Weiss, que são as cervejas de trigo alemã. Elas são um pouquinho mais encorpadas, mas ainda assim são leves, são adocicadas. A Lager é a mais conhecida, que é onde tem a cerveja Pilsen. Pela nossa tradição mesmo, são as cervejas que a gente toma para assistir a uma partida de futebol com os amigos ou com a família. Saúde! Nada melhor do que criar um clima alegre e receptivo para receber seus amigos em casa, né? E por falar em clima, agora eu vou falar de um assunto muito importante, que é a temperatura. A cervejeira Bierum tem uma variação de temperatura, ela vai de -5 a 10 graus. Então, normalmente, cervejas mais leves, mais refrescantes e com teor alcoólico também mais baixo, você pode colocar de 0 a 4 graus. Conforme for aumentando o teor alcoólico da cerveja, mais alta pode ser a temperatura dela. Cervejas por volta de 7 a 8% de teor alcoólico, aí você já pode aumentar um pouquinho o grau dela, de 4 a de repente um 7, 8. E aí tem as cervejas que são ainda mais alcoólicas, né? Cervejas acima de 9% podem ser tomadas também numa temperatura um pouquinho acima. E aqui a gente pode colocar até 10. Para quem gosta da cerveja bem geladinha mesmo, vai até -5. O legal dela é que ela vai mudando de grau em grau, então você pode colocar realmente a temperatura ideal de consumo. A cerveja fica bem gelada, mas ela não congela, né? A cerveja é a bebida mais democrática do mundo e você escolhe a melhor cerveja que você quiser para assistir sua partida de futebol. Quando a gente recebe os amigos em casa, a gente já sabe que a cervejeira não para, né? A galera fica abrindo e fechando a porta o tempo inteiro. A vantagem da Bierum é que ela tem essa função festa, que deixa a cerveja gelada na mesma temperatura por até 6 horas. Quando a gente está no boteco, o copo tradicional é o americano, que a gente já conhece. A gente toma cervejas mais leves, mais refrescantes aqui. Existem vários tipos diferentes de copos e quando a gente recebe o pessoal em casa, o legal é fazer bonito. Então dá para usar a caldeireta, por exemplo. A caldeireta a gente coloca cervejas mais leves, mais refrescantes, Pilsen, Helles, outros tipos de cerveja. Já o copo Weizen, que é esse copo aqui, é o copo das cervejas de trigo alemãs, que são as cervejas Weizen. Então a gente coloca o conteúdo inteiro da garrafa dentro do copo, ela vai formar uma espuma bem bonita. Os pints, aqui a gente tá com half pint, são os mais conhecidos para cervejas inglesas ou americanas, as famosas IPAs, as cervejas mais amargas, para porter também, que são as mais escuras, stouts e a tulipa, que a gente coloca cervejas normalmente mais alcoólicas e mais aromáticas, mais frutadas. As cervejas belgas, as ales belgas, ficam melhores nessa tulipa também. O lance dos copos é legal, mas independente deles, o importante é a cervejeira sempre estar cheia e aí não precisa se preocupar com o abre e fecha, porque a Bierum vai deixar a cerveja na temperatura ideal de consumo.
Tá quase tudo pronto, mas ainda faltam as comidinhas, então agora eu vou dar umas dicas de harmonização para você. Vamos lá? Cervejas mais leves combinam normalmente com pratos mais leves também. Então aqui a gente tem uma Pilsen harmonizando com uma salada, que é um prato leve, é refrescante, principalmente no verão, a gente combina com uma cerveja Pilsen. Cervejas mais fortes e mais amargas, como a IPA, que tá tão na moda, elas combinam muito bem com carnes vermelhas. A cerveja, ela tem o amargor e também o teor alcoólico, eles vão limpar a gordura do paladar e fazer com que a gente tenha vontade de dar mais um gole na cerveja ou mais uma garfada na comida. Outro prato que fica bem legal também com as cervejas mais amargas é comida mexicana, mas aí tem que tomar um pouquinho de cuidado porque o amargor ele eleva a picância do prato. E aí, se você quiser uma harmonização mais cultural, dá para harmonizar a cerveja de trigo alemã com salsichão, que fica bem legal, parece que você tá tomando um café da manhã bávaro. Futebol harmoniza com cerveja e cerveja harmoniza com amigos, certo? Mas se seus amigos chegarem de última hora e com a cerveja quente, não tem problema. A cervejeira Bierum, ela tem também a função turbo, que ela vai gelar muito mais rápido antes mesmo de você preparar o prato. Com essas dicas você já sabe o que preparar e com a Bierum você consegue gelar a cerveja num instante. Se você ainda não tem uma cervejeira para chamar de sua, aproveite. Agora é só torcer com seus amigos.